Olá, muito boa noite, bem-vindos ao episódio número 69 de Emoções em Podcast, um podcast que foi pensado para contribuir para o aumento dos níveis de saúde mental e de bem-estar, e hoje o tema vai ser compromisso de ser feliz e o processo de mudança. E vou ter comigo a Fátima Lopes. Olá, Olá, Ana, boa Fátima, noite. boa noite. Então passo a apresentar a Fátima. Uma breve apresentação, porque muito mais haveria para dizer, mas a Fátima Lopes é uma mulher real, com desafios semelhantes aos de outras mulheres. Profissionalmente define-se como comunicadora, muito conhecida por todos desde há muitos anos. Apresenta programas de televisão há 30 anos e é autora de 11 livros publicados. É também palestrante nas áreas da comunicação, saúde e bem-estar, acumulando uma vasta experiência a trabalhar com empresas públicas e privadas. Em 2016 criou a plataforma SimpliFlow, em que mais de 150 especialistas levam ao público informação cuidada e acessível sobre saúde, bem-estar das pessoas e do planeta. Em 2023, a plataforma amplificou-se com um podcast em parceria com a Rádio Renascença. Em 2021 foi convidada para ser embaixadora da Brands Community e apresentadora da série Mudar para Melhor do canal do YouTube Brand Channel, que posteriormente estreou no canal SIC Mulher. Este ano, isto é realmente bastante recente já, a estreia do seu novo projeto Aqui à Mão, que estreou mesmo há pouquíssimo tempo no canal Casa e Cozinha, um programa que homenageia o artesanato português, onde a tradição e a inovação se encontram de forma surpreendente. É uma eterna sonhadora, sempre pronta para abraçar os projetos em que acredita ser feliz. Muito obrigada, Fátima. Grande apresentação, Ana. Muito obrigada por ter aceito aqui o Obrigada, meu convite em estar aqui nas Emoções em Podcast. Vou explicar aqui aos meus ouvintes o porquê deste convite à Fátima Lopes. Eu tive a oportunidade de conhecer a Fátima Lopes num evento que aconteceu em junho deste ano, um evento da Samsys, da empresa Samsys. Aliás, também já tive aqui o Ruben Soares como meu convidado. E foi bastante marcante a palestra da Fátima Lopes, principalmente pelo seu início. Incrivelmente e lamentavelmente teve um acidente nesse dia, não é? E a forma como encarou aquilo e o compromisso que realmente tinha o compromisso de ir fazer a palestra no evento da Samsys e nada a demoveu a que isso acontecesse, é realmente inspirador. A forma como nós olhamos para os desafios que às vezes nos acontecem e depois toda a temática da palestra da Fátima Lopes, que falou muito sobre os processos de mudança, o nosso compromisso em sermos felizes. E assim, não dá para, não consigo evitar convidá-la para vir ao meu podcast, porque realmente foi muito marcante, desde o início ao final da palestra foi muito marcante, gostei mesmo muito, Fátima. E então começaria por aqui, começaria por perguntar, é realmente possível sermos felizes sem haver compromisso da nossa parte? Eu acho que não. Muito honestamente, Ana, eu acho que não. Para nós sermos felizes, nós temos que ter compromisso, não é só com algo, é primeiro compromisso connosco, obviamente, mas depois compromisso com algo e com alguém. Se não há compromisso, é mais ou menos andar num barco que está à deriva e que nós não sabemos muito bem para onde o queremos conduzir. O compromisso é qualquer coisa que nos ajuda a orientar quer a nossa energia, quer a nossa vontade, quer os nossos objetivos e, no fundo, a reunir ferramentas e estratégias para o conseguir. Pegando no exemplo deste nosso encontro, ou seja, da forma como nos encontramos, eu tinha o compromisso de dar a minha palestra. E, apesar de ter tido um acidente, enfim, de alguma gravidade, graças a Deus não fiquei bem fisicamente, não tive nada, mas de estar em estado de choque quando cheguei ao evento, se a Ana me perguntar se eu me lembro o que é que eu disse no evento, eu não me lembro de nada, mas acho que mas foi... marcou toda a gente. Tenho a certeza. Mas eu não me lembro nada do que disse, só sei que não segui os slides que eu tinha programado e não consegui fazer a palestra de acordo com aquilo que eu tinha programado na minha cabeça, porque cheguei ao palco a tremer e em estado de choque. Seja como for, na minha cabeça, o que me tocava é: tu tens um compromisso com estas pessoas e estas pessoas estão à espera de te ouvir. E de te ouvir sobre a tua história, sobre o processo de mudança que tu tens vivido nestes últimos 3 anos. Então, o compromisso é qualquer coisa muito séria e que demonstra um enorme respeito, primeiro, por nós, porque quando eu assumo um compromisso, primeiro o compromisso tem que ser comigo,
Não Sim. é sempre voltado para o exterior, é primeiro comigo e depois com os outros. As pessoas que vivem de uma forma descomprometida são pessoas muito pouco envolvidas com elas próprias e, portanto, por norma, não são pessoas que se cuidam muito, não são pessoas que se escutem muito, não são pessoas que façam de si pessoas importantes. Porquê? Porque não têm compromisso e, portanto, é assim uma coisa... como é que eu ia dizer? É quase como se nós não respeitássemos a vida com toda a dignidade que ela tem. Viver sem compromisso é isto. É viver um dia atrás do outro e é nunca estarmos verdadeiramente com os pés dentro. E só se é feliz quando se tem os pés dentro. Sem em dúvida. tudo. Numa relação, no trabalho, em tudo. Eu costumo dizer muitas vezes a pessoa mais importante do mundo somos nós e não é nada de egoísmo. Temos mesmo que nos entender como a pessoa mais importante do mundo, porque se eu me considero a pessoa mais importante do mundo, eu vou estar bem. Estando eu bem, vou também contribuir para que os outros estejam, mas primeiro estou eu e não é egoísmo, é mesmo autocuidado, que era um dos pontos que eu também gostava que a Fátima partilhasse aqui connosco. Na sua opinião, e dado que a palestra que eu ouvi da Fátima Lopes nesse evento da SAMSIS foi mesmo sobre os processos de mudança e as ações que, no fundo, nós podemos fazer para sermos mais felizes, obviamente é sempre na sua opinião, quais é que são as ações que realmente poderão contribuir para a sua felicidade, que acha mesmo que são os inegociáveis, os chamados inegociáveis? Partilhe só connosco algumas. Eu acho que a primeira coisa, em qualquer processo de mudança, repara, quando se fala em mudança, as pessoas às vezes pensam que a mudança é um convite a sair dali de onde trabalhamos. Ou seja, encaram logo a mudança como bater a porta e ir embora. E não é necessariamente assim. Às vezes as mudanças acontecem dentro do local onde nós estamos, ok? Sim. Agora, para acontecer uma mudança, seja ela qual for, tem que haver primeiro um processo de introspeção. Se não existir este trabalho de questionamento interior, de eu perceber muito bem aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, o meu grau de satisfação relativamente àquilo que eu faço, o meu grau de satisfação relativamente ao ambiente onde eu estou, até que ponto é que eu me vejo aqui, não só feliz com o desafio que eu tenho profissional pela frente, mas também com as possibilidades que eu tenho de crescer. Se eu não faço perguntas a mim próprio para conseguir perceber as respostas, não há processo de mudança possível, porque a mudança exige questionamento. E, portanto, não é por nós andarmos a tamancar com coisas que as respostas vêm. Tem que haver disponibilidade para perguntar. Eu, quando conto a minha história, digo sempre, quando eu saí da televisão de forma diária, de estar a apresentar programas diariamente, na altura, as perguntas que fiz a mim própria foi se eu estava feliz onde estava e não estava, portanto, check nesta condição, e se eu era tratada e valorizada da forma que eu achava que merecia. Também não, check. Portanto, haviam para mim ali duas condições, ou duas situações, vamos dizer assim, que eram incompatíveis com a permanência naquele sítio, tendo em conta que não era uma mudança de departamento ou de funções, portanto, eram outro tipo de mudanças. Por isso, para nós abraçarmos um processo de mudança, primeiro temos que fazer um trabalho introspectivo e perceber efetivamente onde é que está a nossa insatisfação e a nossa infelicidade. Depois, há que reunir condições para abraçar um novo caminho, nem que seja dentro da mesma empresa, ali ao lado. Mas reunir condições. E reunir condições é perceber se temos já o conhecimento suficiente para a mudança que estamos a fazer, se precisamos de fazer alguma formação, se precisamos de fazer alguma aprendizagem, irmos buscar todas as ferramentas possíveis para fazermos um trabalho de excelência, porque é isso que a mim me faz sentido, não é um trabalho mais ou menos, é um trabalho de excelência, porque quando nós trabalhamos para a excelência, não são só os outros que vão ficar muito felizes com o nosso trabalho. Nós, de novo, em primeira mão, vamos ficar satisfeitos por termos feito mais que não seja o melhor que estava ao nosso alcance, ok? Podemos não ter atingido os objetivos que queríamos, mas pelo menos sabemos que demos o nosso melhor e que nos entregamos na totalidade. Então, é reunir todas as ferramentas necessárias para fazer esse trabalho de excelência. Depois, igualmente importante, ninguém é ninguém sozinho, ok? Se eu trabalho em equipa, é importante trabalhar verdadeiramente em equipa. Portanto, nestes processos de mudança, é bom que se eu chego a um sítio novo e eu não conheço as pessoas, conhecer as pessoas, reconhecer a sua experiência, reconhecer as suas capacidades e procurar fazer pontos com elas. Não é clivagens, é pontos com elas. É fazê-las perceber que eu trago o meu conhecimento, que pode ser naquela área, nenhum ainda, porque estou a acabar de chegar, mas valorizar o conhecimento do outro. E, no fundo,
pedir ajuda, que é uma coisa que é muito difícil para muitas pessoas. Há pessoas que quando eu digo, pedir ajuda. Pedir ajuda não, porque depois vão achar que eu não tenho a mesma capacidade ou que eu não tenho a mesma... E eu costumo dizer, só as pessoas inteligentes é que pedem ajuda. Sim, As sim, pessoas sim. inteligentes pedem ajuda, porque sabem que Sim. estão a reunir, não é? Estão a reunir forças para que depois marchemos todos juntos. As pessoas não tão inteligentes assim não pedem ajuda. Ficam ali Aliás, envolvidas no ego e numa coisa muito narcisista. Não é interessante. pedir ajuda é uma competência emocional. É sinal que temos a coragem de admitir há vulnerabilidades, toda a gente as tem, estamos na vida para aprender e a aprendizagem deve ser permanente, contínua, é um processo para toda a vida e quando há dificuldades não conseguimos resolver sozinhos, só temos é que ir à procura de ajuda. É sinal de coragem, não é? É sinal de fraqueza, não é? Mas há muita gente que entende o pedir ajuda como estou-me a mostrar mais fraco, estou-me a mostrar mais vulnerável e não posso ser vulnerável e depois... É assim que se entra depois às vezes em processos depressivos e tudo mais, porque na altura em que tem que se pedir ajuda não se pede, a pessoa pensa que consegue resolver sozinho e não consegue e depois vai às vezes ao fundo. Isso e outra coisa, Ana, estou 100% de acordo, mas outra coisa, quando eu não peço ajuda, e repara, as pessoas podem fazer parte da minha equipa ou não fazer parte da minha equipa, mas fazerem parte ali da mesma empresa onde eu trabalho. Se eu não peço ajuda, é o início do caminho de separação dos outros. Porque eu, a partir do momento em que eu não peço ajuda, eu fico sozinha com o problema que tenho em mãos. Eu não tenho a possibilidade de receber informação que me ajude a resolver o que tenho em mãos e a avançar. Por isso eu estou a escolher ficar numa ilha. Pois é. Pois E é. numa ilha pode aparecer alguém que me resgate ou posso Ou ficar não. lá a afundar-me. Ou não. Ou Às vezes aquela palavra que a gente precisa de ouvir está mesmo ali ao lado de uma pessoa que até já passou por alguma coisa parecida e que se calhar basta uma coisa que ela me vai dizer para eu conseguir ver as coisas de uma outra forma, não é? Mas o não dizer nada e o viver tudo sozinho, acho que é a pior coisa. É muito engraçado porque a história do pedir ajuda, eu acho que é das ferramentas mais poderosas de aproximação entre as pessoas. Estou a falar aqui em contexto de trabalho. Porque quando às vezes temos um colega que não é assim um colega muito simpático, nem um colega muito empático connosco, uma pessoa que cria até condições para nós nos sentirmos pouco à vontade ao pé dessa pessoa. Se em algum momento que nós precisamos de ajuda, nós de igual para igual nos sentarmos ao pé dessa pessoa e humildemente dissermos, olha, eu tenho isto aqui para resolver e eu sei que tu és uma pessoa com competência para isso e que tu tens facilidade nisso, tens possibilidade de me ajudar. O facto de nós fazermos isto, estamos a validar o conhecimento do outro. E às vezes essas pessoas que são pouco simpáticas, às vezes até desagradáveis, quando alguém vem com uma pergunta que lhe valida o que ele sabe, essa pessoa baixa a guarda. Sim. Baixa a guarda. E é criado um elo entre essas duas pessoas que se calhar se não houvesse esse pedido de ajuda que a Fátima está a dizer, se calhar não aconteceria nunca. Por isso é que depois houve aqueles comentários de género, é tão antipático com toda a gente, mas contigo é um doce. Por que será? Contigo não é comigo. Quando eu ouço esta história, eu pergunto, mas e como é que ages com essa pessoa? Bom, eu normalmente procuro validar a pessoa e peço-lhe ajuda, etc. Então pronto, mas está aí o segredo. Isto não tem grande ciência. Sem dúvida, sem dúvida. Mas é assim, mas por tudo o que já disse, não é? Eu acho que o fundamental inicialmente é mesmo a expansão de consciência. A expansão de consciência de perceber quem é que eu sou, para onde é que eu quero ir, o que é que eu preciso de ter para chegar onde eu quero, porque às vezes não é só nós termos um objetivo, é o que é que eu preciso de ter em termos de competências para chegar àquele objetivo. E o que é que eu vou fazer e como é que eu vou começar. Não é? Se calhar, se lhe pedisse para, de todos os que enumerou, qual é que seria assim o mais importante de todos, se calhar seria esse. Não sei se consigo enumerar mas eu diria que para poder chegar a esse objetivo, Ana, há duas coisas que são fundamentais. Primeiro, saber que ferramentas é que eu posso utilizar para chegar ao objetivo, que não é só sonhar. Sonhar é importantíssimo, ter objetivos é importantíssimo, mas se eu ficar aqui a limar unhas, isto não acontece sozinho. Esta é que é a realidade. Eu posso ter os meus sonhos, mas depois eu tenho que fazer acontecer, não é? Há que entrar em ação, porque senão é difícil. Então, primeiro, ver se tenho as ferramentas necessárias para lá chegar e o segundo, que é uma palavra da qual eu gosto muito de falar, que se chama
foco. Na verdade ainda há um terceiro que eu vou acrescentar aqui, mas pronto, foco. O foco é fundamental. As pessoas que não são focadas têm muito mais dificuldade em concretizar os seus objetivos, porque perdem imensa energia, perdem imenso tempo e muitas vezes desmotivam pelo caminho porque vão se perdendo. Nós temos que ser focados. Tenham a imagem de um corredor, de um atleta. Eu fui atleta e, portanto, o meu cérebro funciona muito por esta imagem. Eu fazia 100, 200 e 4 por 100. Portanto, o meu cérebro ficou treinado em olhar para os 100 metros e a meta, ok? Então, na minha vida profissional, muitas vezes, o meu cérebro leva-me para aí. Foram muitos anos, leva-me para aí. Portanto, a meta é a concretização do objetivo, o caminho é aqueles 100 metros. E, portanto, aconteça o que acontecer, convém que eu esteja focada na minha pista, porque senão vou-me perder, vou-me distrair. Então, o estarmos focados ajuda-nos a não perdermos energia. E as pessoas que focam com alguma facilidade, principalmente nos dias de hoje, porque os telemóveis distraem-nos muitos, porque, enfim, nós temos que arranjar mecanismos para não boicotarmos o nosso objetivo e para estarmos focados e caminharmos nessa direção. E o terceiro ponto que eu não ia referir, mas tenho que referir porque eu acho que se calhar é o segredo de muitas das coisas que eu consigo concretizar, chama-se organização/planeamento. Tem que haver. Nós temos que organizar o nosso trabalho, nós temos que o planear muito metodicamente para que o tempo renda e para que nós consigamos fazer aquilo a que nos propomos. Caso contrário, o tempo voa. E quando olhamos ao final do dia dizemos: mas havia aqui 4 coisas que eu não consegui fazer. Temos que nos organizar, temos que planear para que sejamos o mais eficazes possível. E por isso é que existem pessoas, não é? Que num dia fazem 1001 coisas, porque são super organizadas, levantam-se àquela hora, fazem aquilo, e existem outras para parece que o tempo não rende e nem conseguem nunca fazer aquilo que está estabelecido. Porquê? Falta de organização, falta de planeamento, falta de foco, não é? As 3 coisas. Sem dúvida, eu dou muita formação na área de gestão de emoções, de aumentar a produtividade, de aumentar a concentração, e um dos pontos é mesmo esse: nós, para aumentarmos o nosso foco, temos que nos limitar às distrações, não é? Se queremos estar focados naquilo, temos que limitar tudo aquilo que nos pode distrair, e mesmo se estivermos em casa, olha, durante este tempo não me perturbem porque estou aqui, e isto aumenta significativamente a nossa produtividade, se nós conseguirmos fazer isto, não é? Aumentar o foco. Isso exige uma coisa que também é muito importante, que se chama disciplina. Disciplina, sim. Tem que haver disciplina, porque caso contrário não se consegue, não é? Eu ainda há bocado tinha meia hora para escrever um texto novo para o Simple Flow. E ainda não tinha decidido qual era o tema, ok? E pensei, tens meia hora e ainda não sabes qual é o tema. Portanto, isola-te de tudo, pus o telemóvel no silêncio, afastei o telemóvel, fiquei ali um bocadinho, abri uma revista, por acaso até já com algum tempo, da CAIS, mas muito interessante, sobre a dificuldade de atrair e reter talento. Depois abri assim um bocadinho e de repente vem-me o tema. Eu disse, ok, tenho o tema. Então agora, Maria de Fátima, foca-te o mais possível porque não tens muito tempo para escrever e convém que escreves um artigo como deve ser. E portanto, aqueles minutinhos foram muito bem aproveitados e já enviei. Claro, fantástico. Não, e depois a sensação, quando nós fazemos muita coisa, não é? É de satisfação, não é? Dá a libertação de dopamina, de prazer, de bem-estar. A cada vez que a gente faz um check, também já fiz isto. É sempre aumentar o bem-estar. É muito bom, muito bom. E agora, quais é que são os fatores que poderão boicotar o compromisso de sermos felizes? Tanta coisa que pode boicotar. O compromisso de sermos felizes é uma coisa muito complexa, Ana, porque para cada pessoa a noção de felicidade varia, ok? Para mim, ser feliz pode ser uma coisa e para a Ana ser outra completamente diferente, e para cada um de nós. O que pode boicotar é nós não termos a noção exatamente do que é que nos faz felizes. Então, rapidamente eu embarco no projeto do outro, querendo autoconvencer-me de que é esse projeto do outro que me vai trazer felicidade. No fundo é quando nós, e vou bater na mesma palavra, quando nós nos desfocamos de nós próprios e não há este processo de introspeção e de conhecimento, é muito fácil que eu não siga os passos que a mim me fazem sentido e que são aqueles que me vão trazer felicidade.
Não é felicidade para sempre, são momentos de felicidade. Momentos de felicidade no trabalho, Sim, na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar. A vida é mesmo assim, é feita de momentos em que nós nos sentimos claro. felizes e às vezes é feita de desafios, muitas vezes até muito duros e muito dolorosos, que são tudo menos felizes, mas que fazem parte Sim, da vida, não há volta a fazem dar. parte. Altos e A baixos minha fazem parte. tudo faz parte. A minha questão Claro. é, nós temos que nos conhecer bem para Uhum. nós respeitarmos o nosso plano de vida. Aquilo que eu acho que a mim me vai fazer feliz. Eu tenho que conhecer os meus valores. Se eu não Sim, conhecer os meus valores enquanto pessoa e depois enquanto profissional, eu vou deixar que sejam os outros a fazer as escolhas da minha vida. Se por sim, acaso essas escolhas batem nas minhas, corre tudo bem. Mas e se não sim. baterem nas minhas? E se não N baterem? não É sei como no colocar caso os de um limites. casal. Não percebi, Ana, desculpe. Não sei colocar os limites. Quando eu não sei quem sou, o que é que eu quero, toda a gente poderá entrar no meu espaço, Completamente. porque eu não consigo Completamente. colocar os limites e É vou como ter numa relação decisões. amorosa, não é? Numa Sim, relação sim, amorosa, em que as pessoas não continuem a ser elas próprias dentro da relação e que sim. façam um processo de adaptação ao outro, no Ao outro. sentido de, ok, vou anular este meu lado porque ele não gosta, vou deixar de fazer isto porque aquela pessoa também não gosta, estes meus. Comecem, no fundo, a dilapidar a sua própria personalidade e o A seu sua ser, essência. É isso, a impossível, essência. não vai ser feliz. Não vai ser Uhum. feliz porque aquela é a minha essência e que não tem que Certo. ser igual à do outro. Claro que há processos de adaptação no sentido de, se as pessoas, por exemplo, estão a viver juntas, há coisas que nós temos que nos adaptar uns aos outros, faz parte, não Certo, é? Eu acho certo. que isso é o querer construir um dois. Mas antes de Sim, construir um dois, há dois universos separados e há duas pessoas únicas. E essas pessoas únicas têm que se respeitar na sua diferença. E é sim. ao respeitar que eu consigo continuar a fazer escolhas que me façam felizes. Porque senão Ok. eu sou apenas uma pessoa que vai colecionando mágoas, amarguras, rancores, tristezas, porque sinto sempre que vou caminhando ou ao lado daquilo que eu gostava que fosse o meu projeto de vida, ou Sim, às vezes nem sequer ao lado. Eu sinto que o meu projeto de vida é uma coisa que tomou um caminho que eu já não tenho nem à vista. E é pois por é. isso que encontramos tantas pessoas tristes, tantas pessoas às Sim. vezes infelizes. E quando se começa a puxar muito e a falar e ir ao pormenor e saber o porquê, percebemos que são pessoas que perderam perderam-se enquanto pessoas lá, algures muito lá atrás, e já não sabem onde estão. É isso. E às vezes começam a fazer esse processo, não sei se concorda comigo, deixam de ser elas próprias sempre para agradar o outro, na perspectiva de fazer o outro feliz. É tal, é um bloqueador que eu trabalho muito com as pessoas que vêm ter comigo, que é a dependência emocional. E a Uhum. dependência emocional faz com que as pessoas depois vivam vidas muito infelizes, porque são vidas inteiras sempre a ter dificuldade a dizer não, a dizer que sim quando tem vontade de dizer que não, a fazer tudo para agradar o outro mesmo. E a pessoa, cada vez que está a fazer tudo para agradar o outro, mas que também se está a desagradar a si própria, está-se a desrespeitar. E isto está-se a afastar do seu caminho da felicidade, está mais preocupada com a felicidade do outro do que com a sua. E isto é Mas um o processo. curioso disto é tudo verdade, Ana, mas o curioso, ao mesmo tempo, dá que pensar por exemplo, falando num casal, Uhum, muitas vezes o que atrai o outro é a diferença. é a É diferença. aquela pessoa ser diferente. Ok, Sim, esta pessoa é diferente. E então isso torna-se atrativo, torna-se sedutor. Esta pessoa é muito mais destemida do que eu. Esta pessoa é guerrida. E isso torna-se atraente. E atraente. depois nós matamos isto porque achamos que isto é muito para a pessoa. Mas a pessoa encantou-se foi por isto. Ela não se Sim. encantou por uma pessoa mais, se calhar, pacata, Mais mais pacata. Sim. assim, uma pessoa assim mais. Não ocorre uma palavra simpática para dizer. Uma pessoa com menos energia, vamos dizer assim, é o melhor que eu Sim. consigo nesta Mais hora, ok? passiva, mais de estar em Sim, aquela casa. pessoa, pronto, Maria vai com as outras, está sempre tudo bem, Sim, não tem está sempre tudo opinião. bem. Pronto. Certo, A pessoa não se apaixonou por isso. A claro. pessoa apaixonou-se porque aquela pessoa, se calhar, é uma pessoa destemida, é uma pessoa corajosa, Dinâmica, corajosa, sim. sim, e é uma pessoa que é assertiva, é uma pessoa com Certo, power, e se calhar aquela pessoa encantou-se por isso, digo eu. certo. E estes processos deve ter a ver com certeza com a forma como somos educados. Ana saberá melhor do que eu, Ana estuda emoções, saberá seguramente melhor do que eu, mas provavelmente São, tem a ver com. são muitos os fatores, são muitos Sim, os há fatores de que ser multifatorial influenciam. Sim, seguramente, não é? sim, 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 sim.
Quando eu acredito no casal, os dois têm confiança, um pode ser mais quieto e o outro pode ser mais agitado. Há tempo para um, há tempo para o outro, há tempo para os dois, há tempo para os amigos de um, há tempo... e está tudo bem. Isto quando os níveis de segurança de cada um deles estão altos. Agora, se não é o caso, quando um tem um nível de segurança muito alto e o outro tem mais baixo, o outro vai sempre tentar que este baixa lá um bocadinho. Pelos medos, pelas inseguranças de um, paga o outro. Depois depende-se. Mas em termos profissionais, esta situação também se coloca. Isto não é só a nível pessoal, em termos profissionais também se coloca. Por isso é que depois encontramos muitas pessoas que não são felizes nas empresas a trabalhar, não é? Porque são pessoas que entenderam que tinham que mudar. Quando digo mudar, é mudar radicalmente a sua forma de funcionar para se adaptar a um sistema. Está bem, mas se o sistema é um sistema que, no fundo, choca de frente com elas, se calhar não é ali o seu lugar, não é? Certo. E aí há que admitir que, bom, se calhar tem que procurar outro caminho. Não é repensar, assim. É perceber o que é que eu quero no meu trabalho, quais é que são os valores que o meu trabalho tem, que são coerentes com os meus, consigo aqui ficar, mas num outro cargo, né? É tudo uma questão de percebermos se encaixamos naquele sítio ou não. Se encaixamos, tudo muito bem. Se não encaixamos, temos que mudar de sítio, porque nós não mudamos ninguém, não é? Ou nós temos uma cultura em Portugal que eu acho que, bom, já está melhor, mas eu acho que ainda podemos melhorar muito, que é uma cultura, estou a falar agora nas empresas, de as pessoas expressarem-se pouco sobre aquilo que elas sentem e o que elas pensam e darem as suas sugestões. Ou seja, não há propriamente um clima de confiança, em grande parte dos casos, suficiente para as pessoas se manifestarem. Têm medo de ser penalizadas, ou seja, têm medo de segurança emocional. Eu já tive aqui esse tema. A pessoa tem que sentir um clima de segurança emocional para conseguir partilhar mais de quem ela é. Mas isso tem que ser sentido. Se não é sentido, a pessoa nunca vai conseguir partilhar. Não, mas é que depois perdem-se oportunidades muito boas, porque às vezes aquelas pessoas mais caladinhas, que parece que nós não damos nada por elas, porque elas são pessoas, por natureza, mais retraídas, são pessoas que, por serem mais caladas, são muito mais observadoras. E às vezes, mais do que falar, é importante saber escutar. E eu, enquanto escuto, posso ter exatamente a ideia que a minha empresa precisa para resolver uma determinada situação. Porque falo menos, estou mais atenta, reúno mais informação. Certo. E estas pessoas deveriam ser estimuladas a poderem participar mais. Porque muitas vezes elas têm soluções extraordinárias. Porquê? Porque são mais observadoras e escutam mais. Mas se não forem estimuladas pelo líder a falar, elas nunca vão falar. Ou seja, vai-se perder ali, às vezes, ideias muito criativas, numa discussão entre equipa e tudo, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Então, aqui em relação, para fecharmos esta questão em relação ao fator que mais pode boicotar o compromisso da pessoa ser feliz, poderá mesmo ser a pessoa não se conhecer bem, não se conhecendo bem, não sabe para onde é que quer ir, não sabendo para onde é que quer ir, já se está a auto-boicotar. Forma de superar isto, conhecer-se, não é? Forma de conhecer, conhecer-se e depois não chega a ficar com a informação e ignorá-la. Ir para a ação. Por favor. Certo, com as respostas, faça alguma coisa delas. Se possível pela sua felicidade. É por aí. É muito giro, porque eu mesmo no meu livro falo de 3 competências que eu acho essenciais para aumentarmos a saúde mental e o bem-estar. A primeira é a consciência. Aumentarmos a nossa consciência em termos das nossas emoções, dos nossos pensamentos, dos nossos comportamentos, saber para onde é que nós queremos ir. Depois, conhecer um conjunto de técnicas para gerir emoções e depois a liderança pessoal. Ou seja, não chega a conhecermos isto tudo, conhecermos as técnicas, é termos o plano de ação, ok, onde é que vais começar, para onde é que tu queres ir? É muito giro porque a Fátima passou por várias coisas que eu também defendo, mas é muito engraçada aqui a coerência. Muito bom, e agora, dado que isto é um podcast que pretende aumentar níveis de saúde mental e de bem-estar, eu gostaria que a Fátima partilhasse connosco assim alguns hábitos diários ou semanais que tenha em prol da sua saúde mental e do seu bem-estar. Bem, para já, as questões do autocuidado são mesmo importantes. É assim, se nós não cuidarmos a criatura que somos, física, mental e emocionalmente, não dá. Em algum momento a coisa vai correr mal. Portanto, eu procuro, primeiro, alimentar-me de uma forma equilibrada, praticar atividade física, dormir bem. Eu tive um tema com o sono que durou anos, mas que se resolveu no início deste ano. Até já escrevi sobre isso. Podem ir ao Simply Flow e vão encontrar lá um texto onde eu partilho como é que eu consegui resolver esta questão do sono.
Uma boa gestão das nossas emoções, importantíssimo, ou seja, se nós começamos a acumular tudo o que são emoções tóxicas e não as libertamos, há um dia que isto vai dar asneira, equilibrar muito bem a parte pessoal com a parte profissional, tudo isto para mim são técnicas de autocuidado que eu procuro exercitar, até porque tento, não estou a dizer que consiga sempre, mas tento aprender com as coisas menos boas que aconteceram no passado, fruto de escolhas minhas, ok? Certo. Portanto, já houve vezes que eu não escolhi nada bem e paguei a fatura fisicamente e não foi nada bom. Portanto, isto ficou bem registado em mim. Por isso, primeiro eu tenho que cuidar de mim, tenho que ter também tempo para mim, tenho que também ter tempo para estar com os meus, isso tudo faz parte do meu autocuidado e ele é fundamental. Depois, a Ana perguntou o que é que eu faço diariamente e ou semanalmente. Há pessoas que fazem sempre diariamente, têm umas rotinas que não prescindem. Outras olha, pelo menos uma ou duas vezes por semana faço assim. Ok, então, todas estas coisas que eu estou a dizer são aqueles que eu procuro que sejam objetivos permanentes. Não pode ser uma coisa que é de vez em quando. De vez em quando não tem eficácia. A história da alimentação, a história da prática de exercício físico, que eu faço 3 vezes por semana, tem que ser uma coisa regular, tem que estar marcado na agenda e tem que haver o compromisso, vamos ao início da conversa, comigo própria, e eu marco sempre na minha agenda, e é mesmo para cumprir. Eu este ano ganhei pela primeira vez disciplina com o horário de dormir. Eu só depois é que tomei consciência que eu era muito indisciplinada, logo eu não podia dormir bem. Hoje em dia procuro respeitar ao máximo, portanto, estas coisas eu faço diariamente. Depois, início de cada mês, eu, além de ter a minha agenda no meu telefone, eu sinto necessidade de passar essa agenda para um papel, ok? Onde eu tenho à minha frente tudo o que aquele mês me vai exigir. E eu preciso, é uma questão visual, e atenção, funciona comigo, cada um depois tem os seus métodos, mas eu preciso de olhar para o mês inteiro, porque eu aí percebo como é que eu vou administrar a minha energia. Por exemplo, é um mês que eu sei que aquela semana tem 3 dias de gravação de programa de televisão, mais uma palestra, mais não sei o quê. Eu sei que pelo menos com uma semana antes eu tenho que estar a preparar isto tudo muito bem para conseguir cumprir com estes timings, ok? E depois há outra semana que eu olho e digo, é uma semana relativamente folgada, boa, vou recuperar aqui, mas se calhar vou aqui adiantar o trabalho da semana que vem, porque então, isto só me é possível fazer, e eu faço isto sempre, Ana, assim que entra o primeiro dia do mês, eu estou a fazer esta folha e estou a organizar-me. Quando as pessoas me perguntam, mas como é que a Fátima faz tantas coisas e hoje está aqui, amanhã ali, acolá e escreve nos livros? Faz mesmo. Basta ir seguindo as redes. Pois. Isto e por causa da gestão que eu faço do meu tempo. Então, esta preocupação com a gestão do tempo também é permanente. Não é 2 vezes por semana, Ana, não chega. Nem é 3 vezes por semana eu vou respeitar o tempo e vou respeitar os compromissos que tenho agendados. Não. Isto tem que ser um modus operandi permanente. Sim. E isso exige-nos saber dizer não, porque se eu já organizei a minha agenda, se já lá está aquilo que eu acho que é o que faz sentido, é o suficiente, não posso porque a seguir vem uma pessoa dizer, mas é só mais isto, mas é só mais... Não, a tamancar, esta palavra nem é bonita, é feia, mas nós somos peritos e especialistas e doutorados em atamancamento, que também não deve existir, mas não interessa. A questão é, deixamos que entrem na nossa agenda. Há muita gente que deixa, nós já temos uma agenda que está assim e entretanto chega alguém e entra na nossa agenda porque nós deixamos, não é? Podemos dizer, não, mas não vem pedinchar. Sim, mas é... Bom, exato. E aí eu acho que é preciso realmente um grande respeito por nós próprios e fazer o outro perceber. E portanto, eu, quando digo que não, explico. Digo, olha, eu agradeço imenso o convite, mas não vai dar, porque eu não consigo, imaginem, apresentar 2 livros na mesma semana se um tem 300 páginas para ler e o outro tem 400. Não vai ser possível, agradeço-lhe imenso, na próxima oportunidade, se eu puder, vou aceitar. Isto se for dito com educação, de uma forma verdadeira, transparente, as pessoas entendem. Eu faço isto sempre, Ana. Dá uns anos para cá, talvez desde que eu saí da televisão assim de forma muito, muito regular, agora continuo a trabalhar para a televisão, mas não de uma forma tão exigente, eu tenho tanto respeito pelos compromissos agora que tenho consciência que antes eu não tinha. Eu punha mais coisas dentro do tempo e mesmo assim ele rendia-me.
Hoje em dia não pode ser assim. Mas à custa do cansaço físico, emocional, mental, conseguia fazer tudo na mesma, mas estava a exigir à custa de um demais. princípio de burnout, eu tive que aprender. Não vale a pena chegar aí, não é interessante. Não é Pois é, interessante, não é interessante. Por pois favor, é, respeitem os vossos compromissos, respeitem a sem vossa agenda, dúvida, respeitem o tempo e guardem tempo para vocês. Têm que sem ter tempo para dúvida. vocês. Muito bom, muito bom. Eu ia pedir uma mensagem final, não sei se já é essa ou se quer deixar outra. Não tinha pensado nisso, mas sim, mas pode ser esta. Ou seja, é muito É, importante nós termos respeito pelo nosso tempo e termos respeito pela pessoa que nós somos, ok? sim. Não somos cópias de ninguém, não vamos viver à semelhança de ninguém, não vamos viver a vida dos outros, vamos viver a nossa vida com os Uhum. nossos propósitos, com os nossos objetivos, com os nossos valores e a sabermos respeitar-nos. Porque uma coisa é certa: se eu não me conseguir respeitar, a probabilidade do outro não me respeitar é elevadíssima. Então, não vale a pena. Eu serei o exemplo para aquilo que os outros vão fazer comigo. Sem dúvida. Opa, muito, muito obrigada. Isto, neste tempo, passar tanta informação valiosa, muito, muito grata, Fátima. Obrigada, Quer Ana. partilhar assim algum projeto pessoal que tenha neste momento, embora já tenha falado de alguma coisa quando fiz a sua apresentação, mas quer partilhar algum projeto pessoal? Quero deixar aqui uma sugestão para as pessoas acompanharem o projeto mais recente. Se forem ao canal Uhum. Casa e Cozinha, vão ver um programa que se chama Aqui à Mão, estreou a semana passada. É um programa muito bonito sobre o artesanato que cruza em cada arte gerações antigas com gerações novas. Sim. O que é que os novos estão a fazer com a arte dos antigos? É todos os dias de segunda a sexta-feira às 21h30 no canal Casa e Cozinha. Vejam, é um programa muito interessante. E depois, Uhum. sabendo eu quem são as pessoas que ouvem este podcast, Ana, não posso deixar de sugerir que vão ao YouTube, a um Uhum. canal que se chama Brands Channel e que é um canal totalmente dedicado às marcas, empresas e pessoas, ok? É mesmo um canal vocacionado para estas temáticas. E é nesse canal que está uma série que eu apresento, e estão muitas outras séries feitas por outras pessoas. Eu estou aqui a falar da minha parte, mas por amor de Deus não sou a única profissional a trabalhar lá. E a série que eu apresento chama-se Mudar para Melhor. É dedicado ao mundo das profissões e das profissões que o mercado precisa muito, mas que existe muita falta de mão de obra. Uma das razões é o facto de não serem profissões tão atrativas. Então, é uma série muito interessante, já tem 4 temporadas e acho que é muito bom ver os exemplos positivos daqueles que conseguem fazer diferente em Portugal. Vale a pena. Muito bem. Muito obrigada, com certeza que Obrigada, vamos Ana. ver. Também posso lá deixar, entretanto, este episódio fica gravado em áudio no Spotify e em vídeo no YouTube, depois se calhar até deixo lá o link que vai diretamente para o YouTube, assim é mais fácil para as pessoas Ok. irem logo ver o projeto, parece-me bem. Muito obrigada mais uma vez, Obrigada, Ana. Fátima, E obrigada a todos. por ter estado aqui comigo e para todas as pessoas que ainda nos estão a ouvir. Desejo-vos a continuação de uma boa semana e vemo-nos na próxima segunda-feira para mais um episódio de Emoções em Podcast.